Biologia Molecular da Biomelier e vou comentar com vocês um pouquinho sobre o nosso teste, que é o RNA mensageiro de E6 e E7 e o seu papel no diagnóstico precoce do câncer cervical. Muito bem, como que anda a carga anual de casos de câncer cervical no mundo? São quase 500 mil casos e desses 500 mil casos vão resultar em aproximadamente 233 mil mortes. Então a gente consegue observar que é um valor alto de morte. Na região das Américas, são 92.136 novos casos de HPV, de câncer cervical por ano, que vão resultar em aproximadamente 33 mil mortes. E na América Latina e no Caribe, são 77.291 novos casos e quase metade deles vão resultar em morte, 30.570. Muito bem. O câncer cervical é a segunda principal causa de mortes por câncer em mulheres. E ainda, os programas de triagem por Papa Nicolau, eles são insuficientes para detectar e tratar aquelas mulheres que se encontram ainda na etapa pré-câncer. Então, a situação mundial, na Ásia, a Ásia ela é responsável por 50% dos novos casos de câncer cervical por ano, sendo responsável por 235 mil novos casos. Os países desenvolvidos são responsáveis por 18% dos casos, com 85 mil. A América Latina, responsável por 17% dos casos, chegando a 77 mil. E, finalmente, a África, sendo responsável por apenas 15% dos casos, chegando a 69 mil casos de câncer cervical por ano. Portanto, o câncer cervical, ele trata-se de um grande problema de saúde pública na América Latina. Relembrando que são mais de 77 mil novos casos por ano de câncer cervical e que deles 30.500 mortes por ano. Essas 30.500 mortes são responsáveis por 14% de todas as mortes por câncer que acontecem na América Latina. Aqui é uma foto de um câncer cervical de uma paciente de 24 anos que foi infectada pelo HPV do tipo 16. Então, como que anda a situação na América Latina? E eu vou salientar para vocês como anda a situação no Brasil. Próximo, por favor. Isso. São 24.445 novos casos por ano, que vão ter 8.815 mortes, sendo que a taxa de incidência é de 31,3% e a taxa de mortalidade de 11,6%. E o que é importante salientar nesse slide é que a situação da América Latina ela é subestimada, porque existem muitas mulheres que não vêm sendo acompanhadas e não têm um diagnóstico certo de câncer cervical. Portanto, aqui no Suriname, por exemplo, está bem pequenininho, aqui, ó, 77 novos casos por ano só. É muito baixa essa taxa. Provavelmente tem muito mais mulheres que têm o câncer cervical, porém elas não são diagnosticadas. Portanto, qual que é a causa do câncer cervical? O câncer cervical, ele provavelmente é o primeiro tipo de câncer que tem uma única causa aparente, o papilomavírus, também conhecido como HPV. Então, qual que é a relação do vírus HPV com o câncer cervical? Sabe-se que quase todos os cânceres cervicais, eles estão relacionados à infecção pelo HPV, chegando a quase 100%. E como que isso acontece? Que a infecção pelo HPV ela é um pré-requisito para o desenvolvimento do câncer. Mas o que acontece é que as partículas virais do HPV elas não têm um papel direto no desenvolvimento do câncer. Falar um pouquinho sobre o vírus do papiloma humanos. Ele tem um capsídeo icosaédrico, ele é um DNA vírus que possui 7.900 pares de base. Ele está dividido em regiões de late genes, como o L1 e o L2, e o early genes, como os genes de replicação, o E1 e o E8, os genes de replicação e transcrição, como o E2 e o E4, e o que para a gente é importante, os oncogenes E6 e E7. Apesar da infecção pelo papilomavírus ter sido descrita apenas recentemente, inclusive o vírus também ter sido descrito recentemente, sabe-se que esse vírus é muito antigo
Isso foi descoberto numa múmia, Maria de Aragão, que é de 1503, há muitos e muitos anos atrás. Ela possuía um grande tumor ramificado de pele. Quando foi feita a análise com testes moleculares desse tumor ramificado que ela possuía, foi descoberto que esse tumor foi causado por uma infecção pelo HPV do tipo 18. Muito bem, existe uma classificação dos tipos de HPV. Porque a gente sabe que existem mais de 100 tipos diferentes de HPV e eles estão divididos em diferentes grupos, como os alfa-papilomavírus, os beta-papilomavírus, os gama-papilomavírus, entre outros. E ainda existe uma divisão entre os tipos de HPV em alto risco, como o 16, o 18, o 31, entre outros, e os vírus de baixo risco para o desenvolvimento do câncer, como 6, 11, 40, 42, entre outros. E no grupo de alto risco, os mais importantes são 5 deles: o 16, o 18, o 31, o 33 e o 45. Então, como que é a distribuição desses tipos de vírus de alto risco na América Central e na América do Sul? A gente consegue enxergar por esse gráfico que há uma grande predominância do HPV do tipo 16. Posteriormente, uma predominância do tipo 18, seguido pelo 45, 31 e o 33. Os demais subtipos que são considerados de alto risco, eles são achados apenas em uma pequena porcentagem. Aqui são algumas lesões causadas pelo papilomavírus. Essa é uma lesão de baixo grau de pele. Essa é uma lesão de baixo grau também, causada pelo HPV do tipo 5. Aqui são lesões causadas pelo HPV de baixo risco do tipo 6 e do tipo 11, que é uma lesão de pênis, também causada pelos HPVs de alto risco 16 e 18. E, finalmente, uma colposcopia, sendo uma lesão de baixo risco, do tipo NIC1, causada pelos HPVs de alto risco, 16 e 18. Muito bem. Então, hoje em dia, quais são os métodos de rastreamento que a gente tem para o câncer cervical e quais são as dificuldades que a gente encontra nesses métodos? O Papa Nicolau convencional, ele é um método de screening, né, para o câncer cervical que é utilizado com mais êxito no mundo. Entretanto, o que acontece é que a sensibilidade da citologia, por esse método convencional, das amostras que têm lesão do tipo NIC3 ou até mesmo das amostras de câncer, ela é baixa, chegando a aproximadamente 51%. Porém, a vantagem desse teste é que ele possui uma grande especificidade, chegando a 98%. Esse foi um seminário internacional que aconteceu na Colômbia, onde foram apresentados diversos estudos, e eu vou falar um pouquinho sobre um dos estudos que eles apresentaram. Bom, diversas lâminas de amostras contendo lesão do tipo NIC2 foram enviadas para diversos laboratórios no país inteiro para eles avaliarem a quantidade de resultados positivos e a quantidade de resultados falso-negativos. Portanto, depois da análise desses diversos laboratórios, o que se concluiu foi que a sensibilidade do teste foi de 50%. Lógico, tivemos positivos perto de 90% e negativos muito baixos, perto de 10%. E a média no final da positividade dessas amostras que eram de NIC2, sabidamente positivas, foi de apenas 50%. Então, o que a gente consegue observar é que tem um alto número de resultados falso-negativos por esses testes. E isso pode acontecer por quê? 2/3 desses resultados falsos negativos, eles são atribuídos a problemas na coleta da amostra e também no preparo da lâmina. E 1/3 desses falsos negativos, eles são atribuídos a problemas de interpretação de resultados. Mas vejam bem que isso vai variar muito, muito de especialista para especialista, de patologista para patologista, do tipo de leitura, porque é um teste que é subjetivo. Então, um teste pode ser positivo para um patologista e negativo para o outro. Então, por isso que tem um alto índice de resultados falso-negativos. Então, para a gente falar um pouquinho de biologia molecular,
às vezes a gente fica um pouco assustado, né, de falar biologia molecular, às vezes fica meio receosa, ai meu Deus, que é difícil, mas todo mundo lembra da Dolly, né? E do filme Jurassic Park também, né? Então o DNA, ele está bem presente no nosso dia a dia, e todo mundo sabe mais de biologia molecular do que a gente pensa. Então, gente, não tem como fugir da biologia molecular. Então, por definição, o diagnóstico molecular, ele inclui todos os testes e métodos para identificar uma doença ou a predisposição para uma doença, analisando o DNA, o RNA de um organismo. E ainda que as tecnologias de diagnóstico molecular, elas oferecem o potencial de caminharmos do diagnóstico ao prognóstico clínico. Então, vamos fazer uma análise comparativa do teste de HPV por DNA e o teste de HPV por RNA mensageiro E6/E7. Sabe-se que o teste de DNA vem sendo utilizado há muito tempo, e ele é muito importante porque ele vai detectar, indicar a presença desse HPV. Mas toda mulher que tem o vírus do HPV, ela vai ter câncer? Não vai, né? Então, o que interessa pra gente é que quando existe uma expressão do RNA mensageiro dessas oncoproteínas E6 e E7, elas vão indicar o quê? A atividade oncogênica do vírus HPV. Por quê? As oncoproteínas E6 e E7, elas induzem a transformação celular e a proliferação que vai gerar um câncer, certo? Então, como que é o cenário global do HPV hoje em dia? São 300 milhões de mulheres com infecção por HPV, com nenhum tipo de anormalidade citológica. Dessas 300 milhões, 30 milhões vão evoluir para displasia de baixo grau. 10 milhões vão evoluir para displasia de alto grau. E apenas 500 mil mulheres dessas 300 milhões, que vai dar uma porcentagem de 1 a 2%, que vão desenvolver o câncer cervical invasivo. Portanto, o que a gente tem? Uma grande população de mulheres, aqueles 300 milhões de mulheres, que vão, algum grupo vai evoluir para apresentando células com mudanças indetectáveis, outro grupo maior, que a gente consegue observar, vai evoluir para lesões de baixo grau, e um pequeno grupo vai evoluir para lesões de baixo e alto grau. Finalmente, a gente consegue observar que uma pequena parcela vai evoluir para uma lesão de alto grau, e finalmente 1 a 2% daquelas primeiras mulheres infectadas vão apresentar o câncer cervical. Então, quem que tem o risco para desenvolver o câncer cervical? São mulheres após ter iniciado a sua vida sexual, depois de ter sido infectada pelo HPV, e aqui que é legal a gente ter a detecção pelo DNA do HPV, porque a gente já separa as mulheres que têm o risco para desenvolver o câncer cervical, só que a gente ainda quer afunilar mais para ver o grupo mais seleto de mulheres que tem mesmo a possibilidade de desenvolver o câncer. Então, pela produção das oncoproteínas E6 e E7, e não basta só haver a produção. Essa produção precisa ser persistente. Portanto, as oncoproteínas E6 e E7 é o marcador mais específico para o câncer cervical já descrito. Então, relembrando aquele primeiro slide, quase todos os casos de câncer cervical, eles estão relacionados pela infecção, né? A infecção pelo HPV, quase 100% deles. A infecção pelo HPV é um pré-requisito para o desenvolvimento do câncer, mas as partículas virais do HPV, elas não têm um papel direto no